Deputado, boa tarde. Boa tarde, professor. Bom, hoje nós temos a honra de receber aqui uma das figuras emblemáticas do PT, uma carreira, um homem da mídia, permaneceu com uma força muito grande em toda a mídia nacional, que é o deputado Vicente, o famoso Vicentinho. E constantemente passa por Bauru, mas nós nunca tínhamos tido o privilégio de entrevistá-lo, né, deputado? A honra é minha, o privilégio é meu. Qual o motivo da visita do deputado a Bauru hoje? Bom, primeiro eu quero agradecer, professor Duda, pela oportunidade desse diálogo com o nosso povo de Bauru e da região. Eu estou aqui acompanhado de vários companheiros sindicalistas, do nosso vereador Roque e também de um dos conselheiros do nosso mandato, que é o companheiro trabalhador rural sem terra, que hoje, historicamente, vai se formar, vai fazer sua colação de grau. Então, eu diria que o principal motivo da minha vinda aqui é acompanhar este jovem trabalhador que, do seio da terra, do sofrimento, conseguiu continuar sem terra, mas agora vai ser doutor. Mas também é claro que eu não posso fazer uma viagem apenas para uma agenda. Eu vou me encontrar com os companheiros dos Correios, que eu tenho uma relação muito estreita, vou me encontrar com os trabalhadores sem terra, já me encontrei com um grupo ainda há pouco, vamos no assentamento de Aimorés, íamos visitar alguns bairros da cidade, sobretudo por problemas sérios, como é o caso da comunidade de Itangás, mas não foi possível. A gente irá numa outra oportunidade. Também vamos nos encontrar com o superintendente do INCRA, que estará no assentamento conosco. E, enfim, é uma agenda. E vamos visitar uma fábrica, uma empresa metalúrgica também. É uma agenda de consolidação das relações, né? E também verificar como é que andam as aplicações. Outras cidades da região também. Somente Pederneiras. Dessa vez também Pederneiras. Outra vez a gente vai em Duartina, Agudo, mas dessa vez só Pederneiras, porque é só hoje que a gente vai ficar por aqui. Mas a gente voltará na próxima etapa. E o objetivo é me encontrar também com o diretor dos Correios, nosso amigo Joseph, que é uma pessoa que a gente tem extraordinária relação. E o importante também é verificar como é que andam as aplicações das verbas que esse parlamentar tem mandado para a cidade. São quase 2 milhões de reais que nós temos mandado para a região. Estou aqui com ela nominada para vários projetos, para os aposentados, para a juventude, para o esporte, para a saúde, para o lazer. E, enfim, manter essa relação. Não tem coisa melhor, professor Duda, do que vir a uma cidade independente de eleições. Claro. Quando você aparece somente em época de campanha, tá vendo, vem atrás de voto. Claro que a gente gosta de voto, precisa, mas o parlamentar, a vida dele não é só no parlamento, mas é também na comunidade. Então, aproveitando o recesso, estou aqui comunicando com o nosso povo. Você está no terceiro mandato. Terceiro mandato. Se elegeu com quantos votos, Vicente? 141.068 votos. Como é que é? Sai de uma política de sindicalismo e assume um cargo democrático no país. Como é que é essa transição em termos de atividade? Olha, quando eu fui eleito e entrei naquele congresso, primeiro eu entrei meio cismado, porque eu tinha o costume de ter sempre conflito no congresso, né, com Antônio Carlos Magalhães, com outros presidentes, fora Ulisses, que sempre foi muito acolhedor, mas com outros que sempre tiveram posturas muito difíceis, e eu, como representante dos trabalhadores, a gente ia para os embates. No dia que eu ganhei as eleições, que eu fui entrando assim, pô, será que é aqui mesmo? Será que vão deixar eu entrar? Não vão me deixar entrar? E encarei essa nova missão com um aprendizado no nível parlamentar, até porque o parlamento é fundamental para a democracia e para os nossos interesses, enquanto representação dos trabalhadores, de maneiras que eu fui me envolvendo, tendo como objetivo apoiar o presidente Lula na época, hoje a presidenta Dilma, elaborando projetos. Eu sou autor de 90 projetos de lei, discutindo questões do mundo do trabalho, mas também questões do mundo da luta contra qualquer tipo de discriminação, especialmente racial, mas também religiosa, ou qualquer outro preconceito. Agora a gente está definindo, por decisão do conselho do meu mandato, que nós criamos um conselho, definimos atuar na área ambiental e na área cultural, de maneira que
hoje eu compartilho com aqueles que acreditaram em mim aqui em Bauru, que votaram, que trabalharam comigo, uma alegria que eu gostaria de anunciar para todos vocês. Eu fui eleito agora no final do ano pelo site Congresso em Foco, um dos 7 melhores deputados do Brasil. E no meu partido eleito em primeiro lugar dos 87. E no estado de São Paulo entre os 3 melhores do Brasil. Então eu divido com humildade este reconhecimento, porque um deputado operário, tem poucos operários no Congresso, um deputado negro, tem poucos deputados negros no Congresso, e que sabe o que quer, que vai lá para defender uma posição muito clara, enfrentando os conflitos que eu enfrentei também no mundo do trabalho. Lá eu brigo pelas 40 horas semanais, lá eu brigo pelo direito do trabalhador gari, lá eu brigo pelo trabalhador rural, enfim, são nossas lutas, e estou muito feliz por compartilhar com a comunidade, além de estar presente na vida do povo, como estou aqui hoje. O Brasil vive hoje um regime democrático em toda a sua plenitude, ou alguma coisa ainda preocupa o deputado? Eu acho que o Brasil vive a plenitude da democracia. Isso significa dizer que todos os problemas estão resolvidos? Não, claro que não. Nós avançamos, eu fui inclusive o relator no ano passado do projeto para o salário mínimo, que hoje chega a ser o maior salário mínimo dos últimos 30 anos. O Brasil, com o projeto elaborado pelo presidente Lula, tirou 42 milhões de pessoas da miséria. Um país respeitado internacionalmente, assegurando a sua soberania. Um Brasil que investiu na educação. Agora a gente comemora 1 milhão de jovens pobres, negros, indígenas no ensino do ProUni. A gente constata a realização e a existência de 15 universidades públicas federais, mais de 300 polos que são criados pelo Brasil afora, de escolas técnicas e várias escolas. Mudamos a lei para garantir a criação de mais oportunidades. Então essas coisas todas têm um efeito positivo, e tanto é que a presidenta Dilma está ganhando uma respeitabilidade sem comparação perante o nosso país e perante o mundo. Agora, ainda há desemprego, os nossos irmãos aposentados, sobretudo quem ganha mais do que o salário mínimo, sente cada vez mais perder um pouco seu poder aquisitivo. Os aposentandos sofrem com a ameaça do corte do fator previdenciário. Ainda temos problemas como vividos recentemente na cidade, no bairro de Peirinhos, em São José dos Campos, com moradores que querem o direito à terra e passam pelo drama que passaram. Na terra, ainda a gente contrasta com a existência do trabalho escravo. Eu sou relator, inclusive, do projeto que define essa questão, o que é uma vergonha, uma ferida aberta entristecedora. E o trabalho escravo não é só na cana-de-açúcar, na braquiária, na produção de carvão, é também no centro da capital de São Paulo. Então são problemas que nós estamos buscando cada vez mais tentar. Agora, nós jamais queremos o retrocesso. Então eu digo que nós estamos vivendo essa democracia que propicia a oportunidade de lutar por essas melhorias. Já que você falou em aposentado, tem uma pergunta do telespectador Luiz, do centro da cidade. Ele quer saber o que o deputado fez em favor dos aposentados que ganham acima do salário mínimo. Pois não, Luiz. Primeiro dizer que nós, o ano passado, você se lembra, nós votamos os 7,7%, às vezes até contrariando um pouco a expectativa do nosso governo, que era o aumento máximo equiparado ao aumento do próprio salário mínimo. Evidentemente que o nosso governo tomou uma decisão que eu acho que é corretíssima, que é cuidar primeiro dos que ganham menos. Então o salário mínimo, que hoje atinge 24 milhões de aposentados e mais 45 milhões de pessoas que vivem do salário mínimo, e que foi abandonado pelo governo, por nós do parlamento, que foi abandonado pelo próprio movimento sindical, que não tinha acessibilidade de valorizar esta base,
Todos nós nos debruçamos, chegamos a entendimento, fizemos acordo. As centrais sindicais, sobretudo a CUT, organizou grandes marchas, várias marchas pelo salário mínimo, e nós estamos conseguindo dar um salto de qualidade na valorização do salário mínimo, que teve um crescimento, agora já está em 600 e pouco. Alguém pode falar, não, mas aí eu tinha 10 salários mínimos, agora eu caí para 7, o salário mínimo era até 60... 0,60 dólares, 60 dólares. Às vezes eu pergunto, há 10 anos atrás. Você quer um salário mínimo, você quer ganhar 10 salários mínimos de R$100 ou 2 salários mínimos de R$1.000? 100, né? 100 já pois é. Então, o que nós pretendemos é uma política de valorização do poder aquisitivo. Agora, se o companheiro ganhava 10 salários mínimos e ele quer manter os 10 salários mínimos, com esse salário mínimo crescendo, na hora que o salário mínimo chegar a R$1.000, que é a nossa meta, o projeto é até 2023, não é possível aumentar o salário mínimo de 1.000, quando o salário mínimo valia 100, para R$10.000. Claro. Aí isso é um problema seríssimo. Por isso que eu convido você a entrar no meu site, www.vicentinho.com, e veja que lá tem 4 projetos dos 90 que tratam exclusivamente dos aposentados. Um deles é o que assegura o pedágio gratuito para quem gerou riqueza nesse país, um outro trata da questão dos remédios, do atendimento da saúde, mas tem um que diz o seguinte: o trabalhador, ao se aposentar, independente da quantidade de salários mínimos, ele terá assegurado, através de uma cesta padrão, criada, nominada pelo próprio IBGE, que não é só comida, é arroz, é feijão, não é só comida, é aluguel, é remédio, é o seu padrão de vida que será assegurado perante este projeto, se for aprovado. Isso é muito mais importante do que irmos atrás da quantidade de salário mínimo. Eu já percebi isso já há muito tempo. Agora, a Cobap tem tido uma atuação maravilhosa, a gente tem atuado lá conjuntamente, mas é como eu falei, nós estamos avançando, mas nem tudo a gente consegue resolver de uma vez. Você que é bem próximo do Lula, né? Como é que está o Lula? Você acredita que ele ainda volta a se candidatar a cargos eletivos? E o que você acha da candidatura do Haddad a prefeito de São Paulo? Bom, graças a Deus o Lula está bem. A gente continua pedindo ao nosso povo para que orem pelo presidente Lula. Este companheiro não é todo dia, não é todo ano, não é toda década que se constrói o cidadão como o presidente Lula. Nós que convivemos com ele desde a época do sindicato nos anos 80, ele enfrentou muitas dificuldades na vida e nós juntos superamos. Ele enfrentou preconceito, nós juntos superamos. Ele enfrentou a ditadura militar, nós juntos superamos. Agora ele está com um problema seríssimo na vida que só ele e nós, com orações, e ele com muita animação, é que consegue enfrentar e superar esse desafio. Ele está bem, é claro que passa por um momento difícil, sobretudo logo após o tratamento, porque nem gosto de comida ele sente, então ele fica... E é um homem que a vida inteira é atuar, é se movimentar, então ele fica muito incomodado. Mas ele está bem, você vai falar com ele dá lição de alegria, a gente vai lá para confortar, a gente sai confortado com o comportamento dele. E Lula é um ser jovem, né? Apesar dos seus 65 anos de idade, é um ser jovem e com certeza ele vai continuar, porque está na veia, está no coração, vai continuar militando. Agora, ele não vai sair candidato a nada. Pelo que eu conheço dele, a primeira que a Dilma está muito bem. Segundo, que ele não vai sair candidato a nenhum outro cargo, porque já cumpriu a missão que ele tinha que cumprir. Você acredita que ele não é mais candidato? Bom, eu não sei daqui a 7 anos. Só depois Dilma exercer 2 mandatos, se Deus quiser. Claro. Mas ele realmente é um homem que é exemplo de vida para todo o brasileiro. Você está contente com a Dilma? Estou satisfeito. Há uma diferença entre a Dilma e o Lula no aspecto do jeito de ser. A Dilma é mais focada, mais técnica, mas do ponto de vista do compromisso ideológico, da competência, da atenção, é uma mulher maravilhosa e o povo está percebendo isso, né? Então, vai se juntando. Eu estive agora na posse do nosso mercadante para ministro da Educação e o Lula esteve lá, né? Carequinha, mas muito feliz, e a Dilma, e a relação entre os dois mostra que o Brasil está em maravilhosas mãos.
O Haddad, o ministro Haddad, ele é o nosso candidato a prefeito por São Paulo. Vamos ter que fazer um bom trabalho para que ele se torne cada vez mais conhecido. O partido está muito unido. A Marta, que é uma grande liderança, está na frente da campanha. Então a gente tem esperança de desalojar lá o povo lá com a eleição da nossa padrinho bom ele tem, né? Tem um grande padrinho, é verdade. Olha, interessante essa pergunta aqui, o Marcos do Jardim Godoy. Ele pergunta: gostaria de saber a posição do deputado referente ao que está acontecendo no Paraguai, onde os movimentos dos sem terra de lá estão invadindo terras de brasileiros. É uma pergunta realmente muito delicada, né? Precisa um tempinho para responder. Eu não conheço muito bem a realidade, sei da vida dos brasiguaios, porque nós já tivemos comissões que foram acompanhar o drama desse pessoal. Existe lá um pouco de xenofobia, inclusive, né? Isso acontece, a gente percebe pelos discursos lá ali colocados. Agora, o ideal é que tanto os sem terra como os brasiguaios tenham condições de trabalhar, de sobreviver e de viver. Na verdade, não é culpa dos brasileiros, não é? Mas é culpa de um sistema que ainda mantém quem quer trabalhar e produzir fora do direito da terra. O Daniel Cavalcante é um líder cadeirante aqui de Bauru. Ah, viu? Pois não. Ele gostaria de primeiro cumprimentar o professor Duda e quero cumprimentar o deputado. Obrigado. Eu questionei vários deputados que estiveram na TV Prevê dando entrevistas sobre o LOAS, que é um benefício dado para a maioria dos deficientes de nosso país. Só que as pessoas que recebem esse benefício não têm direito a 13º. E no caso de morte do beneficiado, a família não recebe nada. Gostaria de saber o que pode ser feito em relação a isso, já que os outros deputados me pediram um telefone e até hoje não me deram resposta. Então, Daniel, eu não vou te pedir o seu telefone, eu vou deixar o meu telefone para você. Anote aí. 11 85 84 1390 é o meu telefone celular quando eu fico no estado de São Paulo. E o outro, 61 8179 1390 quando eu fico em Brasília. Mais ainda, anote o meu e-mail pessoal. É 1390 @vicentinho.com. Não só para você, Daniel, mas para qualquer telespectador que quiser se comunicar comigo, porque essa é uma tarefa que a gente compreende. Nós somos serviços e estamos aqui para prestar serviço. Com referente não somente à LOA, mas quero partilhar com você, Daniel, até na minha equipe, você deve conhecer, tem o nosso companheiro Flávio Henrique, o Flavinho, que é membro da minha equipe, que é um companheiro que faz parte da CONAD. Ele é um dos coordenadores e junto com ele, com um grupo de pessoas portadoras de deficiência do país inteiro, nós conseguimos barrar, você sabe disso, aquele projeto que um deputado, que não é mais deputado, mas ele tentou avocar para si o direito de fazer um estatuto da pessoa com deficiência sem consultar o nosso povo. E nós nos juntamos, derrubamos o projeto e influenciamos a Convenção da ONU e depois aprovamos a Convenção da ONU, que virou uma referência. E é bom que o nosso telespectador saiba que na Convenção da ONU muitas contribuições são dos brasileiros. Então, eu tenho participado muito desta luta e apoio a questão da introdução do 13º na LOAS. Eu acho, inclusive, que já tem projetos de lei tramitando na casa, se eu não me engano, 2. Mesmo assim, você vai me inscrever para quando a gente voltar às atividades a partir do dia 2, eu vou me informar, saber como é que anda os processos. Se não tiver nada, eu apresentarei um projeto, porque é justo e é necessário. O doutor Natanael é um advogado. Ele fala: deputado, os ministros que a Dilma demitiu estiveram todos nos 2 mandatos do Lula. Será que o Lula era mais passivo com quem praticava irregularidades do que a Dilma? Olha, pode ser que o Lula não soubesse, como a Dilma também não sabia. Porque se a Dilma soubesse, não teria ficado com eles. Então, alguns casos, é bom lembrar, doutor Natanael, que muitas vezes um pai de família não sabe o que o filho está fazendo. Imagine nessa história da governabilidade,
a presidenta se junta com os partidos e fala: quero que vocês indiquem alguém para ser ministro. Porque quem indica, em geral, aliás, quem indica é o partido. Então, neste caso, o caso agora do Negromonte e de outros casos, a presidenta está corretíssima quando toma as decisões. Ela está certa. Ministro não é um cargo do povo, é um cargo que é um assessor especial da presidenta, e a presidenta tem sido uma postura muito firme nesse aspecto e que nós a apoiamos. Por isso que não dá para dizer: olha, esse é o governo da corrupção, o governo do Lula assim também era. Não. Eu acho que aí são fatos, indicações partidárias, que na hora que descobrem, toma a decisão e nós apoiamos. Teve um telespectador que quer saber onde você estudou. O Vicentinho é um exemplo, porque ele entrou na vida nacional como um líder sindicalista. Depois de tudo isso, ele foi fazer uma faculdade de Direito na Uniban em São Paulo. São Bernardo do Campo. Em São Bernardo, do meu amigo Heitor. Se formou advogado e hoje é bacharel em Direito. Ele queria saber aonde você tinha estudado. Então, você foi lá na... É isso mesmo. Primeiro, eu enfrentei vários desafios, porque, você sabe, um nordestino, no sertão do Rio Grande do Norte, tive que parar de estudar ainda com 14 anos para trabalhar durante a minha vida toda. E o meu primeiro trabalho formal, entre aspas, foi no serviço de emergência, em que minha mãe aumentou a minha idade para que eu pudesse ter o direito de trabalhar para comer um pedaço de jabá e de rapadura e de farinha. Muito frágil, muito jovem, e nunca mais pude voltar a estudar. Em São Paulo, quando eu vim procurar emprego em São Paulo, eu entrei numa escola que chamava Centro Educacional Tiradentes, cujo diretor dessa escola se chamava Luiz Inácio Lula da Silva, porque o Lula era presidente do sindicato, essa escola era do sindicato. E o Lula queria uma metodologia, olha a acessibilidade do homem, queria uma metodologia de que a escola tinha revezamento também. Então nós trabalhávamos de manhã, podia estudar à tarde. Se a gente mudasse para a noite, que no meu trabalho na Mercedes era assim, de madrugada, aí estudava de manhã. Se estudasse à tarde, estudava à noite. Então era um revezamento com a mesma aula, um negócio muito bem feito. Terminei o curso, mas aí quando foi 80, eu não podia ficar na sala de aula ouvindo as bombas de gás lacrimogêneo e os helicópteros nas nossas greves. Eu não consegui me concentrar, parei de novo. Em 81 me convidaram para ser vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e aí só pude voltar em 87, por aí, quando, indo para as fábricas, acordando, eu ligava a televisão para despertar e estava passando o telecurso. E aí eu estudava o telecurso, meio com cuidado, porque eu não queria trabalhar meu trabalho, e no telecurso eu consegui concluir o 2º grau. E aí fiz o Educafro, que é um sistema para jovens negros, que é um sistema bonito para preparação para o vestibular. Fiz o vestibular e, graças a Deus, passei em 3 vestibulares, na Faculdade de São Francisco, na São Marcos e na Uniban, e optei pela Uniban, em que era pertinho da minha casa, em São Bernardo do Campo. Fiz durante os 5 anos o curso de Direito e, graças a Deus, sou um bacharel. Vicentinho, deixa eu dar um subsídio para você pensar depois. Em cima disso que você falou, minha mãe teve que colocar que eu tinha mais idade até para eu poder trabalhar. Nós sabemos que hoje o menor não pode trabalhar. E isso foi feito principalmente para proteger o trabalho até de maiores de idade, que o desemprego era enorme. Hoje nós temos o menor desemprego da história do país. Temos um vício terrível assolando a nossa juventude, que é o crack. Põe a sua assessoria, ou mais deputados até, para trabalhar alguma coisa, de se criar uma legislação para facilitar para o menor trabalhar. Porque quem está trabalhando já fica mais difícil, não tendo ociosidade, entrar nesse vício terrível do crack, aonde o jovem aí de 15, 16 anos usa droga só uma vez e já fica dependente. Perca um tempinho olhando isso daí, você que é um líder sindical nesse país. Ok, vamos refletir, professor Duda. Primeiro, eu queria dizer que essa questão da droga está destruindo a sociedade, o tecido social. Eu sou, inclusive, autor de um projeto inspirado na existência do PROERD,
que é um projeto de lei, porque lá no Congresso, com quem eu me deparo? Me deparo com deputados que acham que para combater a droga tem que botar a sua juventude toda na cadeia, um absurdo, diminuindo a maioridade penal. Ai de um país que escolhe a sua juventude como vilã. Segundo, tem outros que acham que a solução é pena de morte e matar todo mundo. Também num país em cuja democracia é jovem, com a justiça falha, e eu, por uma questão de princípio, até religioso, não posso concordar jamais que um ser humano mate outro, tem deputado que acha que esse é o caminho mais fácil. Eu apresentei um projeto de lei que diz o seguinte: se introduzir no material curricular da escola pública e privada explicações sobre os efeitos da droga. Porque eu conheço famílias muito pobres, morando nas piores condições das comunidades de São Paulo, cujos filhos não se envolvem com nada. E esses filhos assistem a coleguinhas virarem chefe de quadrilha, matarem, morrerem. Mas a estatística mostra que principalmente o crack, ele atinge todas as camadas, mas está ainda nas camadas mais pobres. Pois é, e é o que eu estou dizendo. Por isso que a educação, ela é um dos fatores fundamentais para a conscientização. Se você cria uma blindagem interna, e sobretudo o comando da Polícia Militar me informa que 90% dos jovens acompanhados pelo PROERD não se perdem de 14 a 20 anos. Consegue superar e enfrentar essa fase. O PROERD é uma gota d'água. Eu sou o maior incentivador do PROERD, que eu estou propondo, que é da nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? E é por isso, que eu estou propondo que seja na sala de aula, preparar os professores, né? E é claro, eu peço perdão aos meus amigos, porque como legislador eu não poderia falar somente da coca, do crack, mas também falo do cigarro, da cerveja, da cachaça, que também faz o mesmo mal e são drogas legalizadas. Mas eu vou refletir sobre isto, embora, professor, quando a lei foi criada, e quando foi criado esse direito, essa é uma lei internacional, é uma convenção da ONU, corroborada pela Organização Internacional do Trabalho. Porque quando ela foi criada, não foi criada porque o jovem está lá no campo ajudando o pai. Foi criada por causa da exploração da mão de obra das crianças neste país. A escravidão infantil. Exatamente. Né? Então, com este cuidado, por exemplo, o Lula já criou o primeiro emprego, o menor aprendiz é um projeto importante. Eu acho que as empresas deveriam dar conta da questão do primeiro emprego, porque ele ganha incentivo à empresa para esse tipo de coisa, mas eu prometo refletir sobre isso. Na minha ótica, 16 anos já é uma boa idade para entrar no mercado. Dependendo do que pode fazer, né? Dependendo do serviço. Não esquece que nós estamos contratando até gente do Haiti aí, porque falta mão de obra. Principalmente na construção, não tem ninguém. Eu falo aqui na Bauru, o que eu precisar aqui em Bauru eu não acho, nem secretária, né, nem nada. Viu? Realmente, hoje falta. Talvez tenha um mecanismo aí. Tem uma brecha na questão da aprendizagem. Mas eu prefiro refletir antes de qualquer coisa, porque eu tenho muito medo de que a gente diz que um ditado por onde passa um boi passa uma boiada. Então é com os cuidados e ouvindo as entidades, sobretudo que lidam com criança e adolescente, e assim por diante. João Batista, do Jardim Cruzeiro do Sul, ela fala: deputado, em 9 anos de governo, o que pode ser feito para acabar com essa corrupção que existe dentro do governo do PT? Olha, primeiro que... a senhora está muito agressiva, meu amigo João Batista, está muito agressivo. O fato de se estar descobrindo a corrupção no governo, no governo Lula e no governo da Dilma, é porque ela está incrustada há muitos anos e não se ouvia falar que ricos eram presos nesse país. Com a entrada do Lula, foram constituídos 11 mil policiais federais. Com a entrada do Lula, Maluf foi preso. E outros estão sendo presos nesse país. Então, não é porque está nascendo corrupção, é que tinha há muito tempo incrustada e cada vez mais se descobre vários e vários casos. Eu aposto nesse caminho. E nós estamos com uma presidente aí que não está tolerando corrupção em hipótese nenhuma. Acho que ela está dando um exemplo. Não, eu não tenho dúvida, gente. Nós somos 1 milhão de filiados, operários, dona de casa, pai de família, pessoas de bem. Aquele que pisar na bola pagará, mas cuidado para não generalizar.
ser do PT, ser corrupto, o João Batista não disse isso, mas a impressão que se dá quando se discute isso pelo Brasil afora. Deputado Vicentinho, quem está fazendo essa pergunta é o Pedro Valentim, não sei se você conhece. Pedro Valentim. Pedro Valentim. Pelo nome, assim, não... O Pedro é uma figura polêmica aqui em Bauru. Ele é assessor do deputado... Quem é, Roque? Do deputado Zico. Ah, muito bem. O Zico é meu grande companheiro. O Pedro fala: deputado, entrei na escola com 7 anos e hoje estou com 41 anos. Em todo esse tempo, ocorreram evoluções sociais e avanços tecnológicos, principalmente na educação. Só a educação pública continua com a lousa, o giz e o professor desmotivado. Quando o Brasil mudará a educação para valer? Olha, vocês sabem, meu caro Pedro, que no nosso governo está em desenvolvimento um projeto, e eu estou muito feliz com a entrada do Mercadante como ministro da Educação, que é um projeto em que, se Deus quiser, talvez em 2 anos, 3 anos, a gente já possa apresentar para o Brasil, que é um projeto que assegure que nenhum filho de brasileiro passe automaticamente como acontece hoje. O PSDB pegou um pedaço do método Paulo Freire, que é um método extraordinário, e aí botou só a facilidade de passar sem aprender. Para quê? Para mostrar nas estatísticas que aumentou o número dos alunos. O aluno tem que aprender para passar e tem que ter método para isso. Eu acredito muito. Ainda bem que as universidades públicas sobreviveram a esta passagem. E nós queremos chegar a isso em todos os níveis. Eu não tenho dúvidas. Um governo que consegue criar o ProUni, criar 214 escolas técnicas, que se preocupa em garantir direito a todos, que reforça as universidades que já existem hoje, eu tenho convicção que essa será a grande diferença que nós vamos ter no governo do Partido dos Trabalhadores. Que, aliás, já foi. Lembrem-se que você, que é um assessor do meu companheiro Zico, sabe que o Lula era chamado até de analfabeto. Ninguém votava nele, era um preconceito danado, se ele ganhasse ia acabar com o país. Antes nós tínhamos um professor. Mas quem mais fez pela educação, que o nosso telespectador reflita. Caro Vicentinho, quem está mandando a pergunta agora é Ricardo Viegas, de Lençóis Paulista, um telespectador de Lençóis. No final de 2010, um aumento no salário dos parlamentares bateu em 62%, passando de 11 mil para 26 mil. Com o apoio de todos os partidos políticos, PT, PSDB, DEM, PMDB e todos os outros partidos possíveis. A conclusão que chego é que quando o interesse pessoal, os deputados se unem e brigam por seus interesses, deixando de lado o que a população pensa. O mais triste desse aumento é que ele propiciou aumento em todas as câmaras estaduais e municipais. Pergunto então, isso foi pensado na população? Um país que precisa diminuir os impostos, os deputados deram um exemplo virtuoso para a população? O senhor acha que os eleitores deveriam votar em políticos que votaram favoráveis a esse aumento? Desculpe, deputado, mas esse aumento foi um escárnio com a população brasileira. Olha, eu acho muito, muito importante a fala do nosso amigo Ricardo Viegas sobre este assunto. Eu, particularmente, quero dizer que eu não fui para o Congresso para ganhar dinheiro. E continuo sendo a mesma pessoa de sempre, e os meus amigos do meu partido também não foram lá com essa intenção, inclusive. Embora, e o aumento foi um aumento muito grande, tá certo? Eu reafirmo, embora particularmente, no meu caso, eu ganhava mais quando estava na Mercedes, porque na Mercedes não tinha desconto tão grande de 27% que cai pela metade, e a gente ainda paga 20% para o partido que cai mais outra parte, aí dá só 50%. Mas o que aconteceu era uma coisa que um dia ia acontecer. Por quê? Porque havia um desequilíbrio entre os poderes. O presidente da República ganhava menos do que deputado. O deputado menos do que o juiz. Então, os 3 poderes estavam em desequilíbrio. Tanto é que o aumento não foi só para os deputados, também foi para a presidência da República, de 142%, e para os ministros, de 147%. Este problema nós nunca mais vamos ter, porque agora houve um equilíbrio. Tanto é que juízes fazem uma pressão danada agora para ter aumento, e vai ser difícil, porque vai criar de novo essa disparidade.
Tá certo? Agora, mais importante do que isso é o fato de que o parlamentar ele tem que cumprir bem o seu mandato. Tem que cumprir com dignidade. A dignidade de representar, de atuar com honestidade, a dignidade de fiscalizar o Estado brasileiro, de estar na comunidade, porque nós temos, claro, outros fatos, né? Eu me lembro de um locutor que deu tanto pau no aumento dos deputados e nós descobrimos que ele ganhava 158 mil reais. E um locutor de uma rádio em São Paulo certamente faz muito menos pelo povo do que um parlamentar que elabora projetos de lei, né? Eu sei que é muito bom, eu sou corintiano, adoro, mas esses jogadores do Corinthians, do Palmeiras, os nossos jovenzinhos lá, do Santos, do Neymar, quer dizer, tudo bem, porque joga bola. Agora, do ponto de vista de cumprir o mandato público, essa é a diferença. Por isso que em que pese eu respeitar a sua indignação, mas eu me lembro, é bom lembrar também, chamar a atenção aqui, isso eu falo, porque eu falei no microfone do plenário, quando em 2002 nós acabamos com 45 dias e acabamos com o valor da contribuição da convocação extraordinária, acabamos com jetões, enquanto existia, por exemplo, eu particularmente devolvia e fazia doações para instituições. Agora, e não me obriga a dizer porque é uma questão de deselegância, mas agora, eu vi deputado no microfone metendo pau no aumento. Aí quando veio o aumento, falei, companheiro, vamos nos juntar e vamos fazer uma devolução? Ah não, Vicentino, nós já perdemos a votação. Então, muito cuidado com isso. Então, é importante que um parlamentar tenha condição. É bom lembrar ao nosso telespectador que no passado, deputado não ganhava nada. Mas não ganhava nada porque só podia ser deputado fazendeiro. Só podia ser deputado grandes empresários. Só podia ser deputado grandes juízes. Não podia ser gente do povo. E aí, quando deputado nenhum ganhava nada e só tinha fazendeiro e grandes empresários, dá para imaginar que decisões eles tomavam a respeito do povo? Então, precisa tomar muito cuidado. Muitos deputados vivem do salário. Eu vivo do meu salário, eu não tenho renda, eu não tenho nada. Temos um deputado lá de Brasília que devolveu um monte de coisa. Aí foram olhar o padrão de vida dele, ele tem uma renda de 2.400.000 reais. Então, cuidado, olhe a vida pregressa de cada um, olhe o trabalho, veja se ele está cumprindo, que, na minha opinião, isso é o mais importante. Eu acho que o principal motivo da revolta popular foi o efeito em cascata, que acabou dando em todas as câmaras de vereadores do país inteiro. Sim. Porque compara com o salário do trabalhador. Eu, particularmente, acho que o deputado tem que ganhar bem mesmo, o que tem que fazer é cobrar honestidade, assiduidade, se dedicar só a isso. Claro, se dedicar. Mas esse efeito em cascata atingiu todas as câmaras, sim, né? Isso aconteceu, aí tem que ver cada caso, porque teve lugares que a população não deixou, teve lugares que a Câmara não aprovou, dependendo de cada lugar, né? Mas aí, essa discussão nacional é com base nesse conceito que eu acabo de explicar para você e para os nossos ouvintes. Infelizmente já estamos com 50 minutos de programa. Mais alguma coisa, Vicente? Olha, eu só quero agradecer a oportunidade, professor Tuga. Quero dizer que hoje a universidade, sob sua direção, vai viver um momento histórico porque está formando vários jovens, homens e mulheres, mas dentre eles está alguém ali muito especial para nós, que é o nosso companheiro Celso, e também o vereador Solana, de Pederneiras, que vai se formar também. Que é um prefeitável lá em Pederneiras. Pois é, gente muito boa, né? Então eu queria dizer que eu estou partilhando dessa alegria, me coloco à disposição, e se vocês anotarem, inclusive os que fazem as minhas críticas, liguem para mim, me façam sugestões. É um celular que eu atendo, claro, não posso atender agora porque estou com ele desligado aqui, às vezes estou em reunião, mas eu sempre atendo, esse e-mail é pessoal, porque assim a gente vai aprendendo uns com os outros. A nossa vida ela é muito cara. Para eu chegar a deputado, eu passei por um caminho muito cheio de pedras, mas sempre com muita dignidade. E eu não vou deixar que isso se destrua por esta ou aquela postura. Nos ajude, que assim a gente vai caminhar cada vez mais juntos.
Vicente, foi um prazer te conhecer. Prazer, professor. Muito honrado, viu? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, viu? professor. Bom, hoje à noite nós vamos ter a honra de ter lá no Salão Nobre do nosso teatro, no celular da Faculdade de Direito, na formatura de Solano, na formatura de Celso, presença do Vicentinho, do Roque Ferreira. Quem quiser conhecer o Vicentinho pessoalmente, bater algum papo com ele, eu tenho certeza de que ele, da maneira mais ética possível, vai estar lá à disposição. Hoje à noite eu vou ter o prazer de estar lá recepcionando esta figura importante na vida política nacional. E eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.